Namaskar, tudo bem? Eu sou Matheus e vou conversar com vocês sobre yoga terapia. O tema de hoje é cabelo e unha. Queda capilar e unhas fracas, quebradiças. O que que isso quer dizer? Quando a gente fala que o cabelo está caindo ou que as unhas estão fracas, o que será que o seu corpo está querendo te falar sobre isso? Lembrando que a psicossomática, a linha que eu estudo, né, que é uma linha que foca principalmente nos campos vibracionais, no mental e no emocional. Exemplo, às vezes eu estou pensando uma coisa e mesmo não está no campo consciente. Sabe aquela sensação, aquela ideia, aquela crença, ela fica muito marcante. Então eu acredito em alguma coisa mesmo que eu não tenha consciência nela. Depois eu explico melhor. E o mesmo é sobre o sentir. Sabe quando você está em um envolvimento, que seja de trabalho, de amizade, de relacionamento afetivo, e você está naquele envolvimento e às vezes não consegue identificar exatamente, linkar o sentir com o pensar? Às vezes eu estou pensando, por exemplo, nossa, eu sou muito apaixonado por você, eu sou completamente apaixonado, mas todas as vezes que eu chego perto, eu sinto ansiedade, angústia, medo, tristeza, alguma coisa que não é exatamente que condiz com o que eu de fato estou pensando, né? Por exemplo, eu te amo, mas quando eu falo eu te amo, eu tenho muito medo de te perder. Se isso acontece, acaba que o meu campo vibracional, o meu biocampo, que é justamente a área de atuação que eu tenho, ela começa a mostrar fisicamente o que está acontecendo. Como? Somatizando. Então, muitas vezes, a somatização, ela é uma forma que o seu corpo encontra para te falar o que você não está conseguindo interpretar do pensar e do sentir. Ok? E então, o que que o cabelo e a unha vão nos falar? São pontos do nosso corpo que falam sobre, biologicamente falando, não é o meu lugar de fala, então aqui eu peço licença, quase que poética, né, para falar sobre isso. O nosso cabelo e as unhas, elas não são, ao meu ver, né, pelo pouco que eu sei, fundamentais à nossa vida. Isso aqui, o cabelo, ele pode cair, eu consigo sobreviver. Então, quando eu, por exemplo, começo a gastar muita energia, eu estou gastando muita energia, não tenho nutriente suficiente, eu começo a ter essa perda capilar e também as unhas vão ficando cada vez mais fracas. Tirando essa parte que não é o meu lugar de fala, energeticamente, o cabelo, principalmente, vamos focar no cabelo agora. Os fios dos cabelos, né, a queda capilar, o cabelo, ele fala sobre vitalidade, que é bem parecido com essa leitura biológica, né? O cabelo, ele é vitalidade. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalha muito, estou sempre ligado no 220, não tenho tempo, o problema não é fazer esse processo de estar ligado no 220. O problema é você não conseguir se nutrir, né? Então, quando eu, por exemplo, começo a estar ligado no 220, falando rápido, fazendo tudo, e fazendo tudo, eu não consigo deixar energia para eu mesmo, para eu viver, para mim. Essa energia, ela começa a ficar difícil, né? É como se eu estivesse alimentando e agora eu começo a ter déficit calórico. Então, eu começo a ter dificuldade de vida, de vitalidade. Eu durmo tarde, acordo cedo, faço muitas coisas, entre aspas, bem entre aspas, mas eu falei isso muito para mim, porque eu tenho essa questão da queda capilar e depois eu explico. Eu comecei a me escravizar. Então, por isso que eu falei entre aspas, que é aquela coisa, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu preciso de fazer isso, eu preciso de provar para mim mesmo. E fico naquele lugar de me entregar, não só no trabalho, em relacionamentos, em amizades, em todos os aspectos. Então, até em viagens, não sei se vocês são assim. Quando eu vou para uma viagem, eu falo, dormir, eu não quero dormir. Eu quero aproveitar essa cidade, esse lugar que eu não conheço o máximo possível. Hoje eu destruí, né, desconstruí essa crença. Mas eu tinha aquela ideia de que eu precisava de dormir tarde, acordar cedo e depois para dormir eu ia dormir em casa, descansar em casa. Então isso também é uma forma de você perder vitalidade, né? Então essa perda de vitalidade, ela reflete principalmente no cabelo. Agora, energeticamente falando, né, primeiro porque você não está se percebendo, né, está perdendo a sua vitalidade, mas o cabelo ele fala muito sobre a sua energia empoderada, né? Eu fiz umas anotações, eu quero até olhar.
Porque o cabelo ele vai então falar sobre essa energia vital, sobre quando a gente se sente fragilizado por não conseguir ser quem somos. Então, justamente por isso, às vezes eu quero muito oferecer, entregar muito no relacionamento e começo a me perder nele. Porque eu estou fazendo tanto para o outro, estou entregando tanto, estou, entre aspas, perdendo energia. E eu vou perdendo a minha vitalidade, vou perdendo a minha confiança. E eu vou começando a ficar dentro de um processo que vai mais para fora do que para dentro. Então é muito importante a gente parar e pensar sobre isso, né? Os sintomas, por que está muito ligado ao estresse, ao burnout? Por causa justamente disso, de você entregar muito e cuidar menos, né? Uma das questões que ajuda muito a equilibrar esse sistema é o auto-amor, é o autocuidado, é a autocompaixão. Então você passa a se ver mais. Então, é até interessante que muitas pessoas acham que o autocuidado é escovar dente, pentear cabelo, tomar banho. Não é só isso. O autocuidado fala muito sobre você saber o que você gosta e fazer o que você gosta. Quais são os seus hobbies? O que que você gosta de fazer de verdade? Ah, eu amo meu trabalho. Isso não é mais o seu hobby. Trabalho é trabalho. Tudo bem que pode ser um trabalho mega agradável e feliz, como é o meu. Mas isso não é o meu hobby. Eu não vou trabalhar para descansar, né? Quando você tem um hobby, eu vou fazer uma trilha, eu vou ao cinema, eu vou jogar conversa fora com amigos, enfim, vou fazer comida, eu vou andar descalço na grama. Isso é uma coisa que te deixa feliz, que te agrada, isso vai nutrir o quê? A sua vitalidade. Começou a perder isso, cabelo cai. Ponto número dois, as unhas. Quando as unhas começam a ficar fracas, quebradiças, pode ser uma série de coisas, né? Como, por exemplo, até as questões ligadas à glândula tireoide, por aí vai. Tirando essas partes a parte biológica que não me cabe, e lembrando, nunca deixe de procurar o seu médico, a sua ajuda, né? Porque nós estamos no campo 3D, no corpo físico, a gente precisa desses cuidados. As unhas falam sobre defesa, sobre proteção. Então, quando você às vezes começa a entregar demais para o outro e começa a se colocar sempre em segundo plano, tem muito a ver com cabelo, né? Mas no sentido de você se perder. Eu começo a me perder, eu começo a perder as minhas garras, começo a perder a minha gana, a minha vontade de crescer, de avançar, de prosperar, de estar ali num processo muito maior, muito além do que eu tenho. As minhas anotações estão escritas aqui. As unhas representam dificuldade de se proteger e impor limites. Não consigo falar, não. E, inclusive, é muito comum roer unhas. Fala sobre você estar se cortando, se podando, se diminuindo dentro da sua escolha. Eu estou tirando as minhas garras, aquilo que pode ferir, machucar o outro. Nem sempre vai ferir e machucar. Unhas grandes não são para ferir e para machucar, né? As minhas unhas, por exemplo, eu roí unha a vida inteira. Hoje eu não roo mais, já tenho alguns bons anos, uns 10 anos eu diria. Mas eu roí unha há muito tempo. Era um momento em que eu era extremamente inseguro, com pouquíssima confiança, autoconfiança. Eu não conseguia me impor, não no sentido de negativo, mas no sentido de ser quem eu sou, de falar, não, hoje eu não quero, hoje eu não estou muito afim. Ah, você quer fazer tal coisa? Não, hoje para mim não é interessante. Eu não conseguia fazer isso no meu tempo pretérito, no meu passado. Então, eu era uma pessoa que naturalmente não tinha unha fraca, apesar delas serem fracas, eu roía as unhas. Então eu nunca tive a possibilidade de ver minha unha grande naquela época para ver se ela era fraca o suficiente. Eu sei que eu roía ela com muito mais facilidade. Hoje, quando eu tenho que cortar, ela é muito mais dura, eu sinto, do que no meu passado, quando eu roía e eu tinha todas essas questões. Então o corpo fala. Unhas fracas falam sobre você não estar conseguindo impor limites. Não, mozão, hoje eu não quero isso. Hoje eu não estou afim. Ou, enfim, impor limites. Tá bom? Fica a dica aí para vocês então trabalharem. Como que você vai fazer para você mudar essa frequência? Existem movimentos que trabalham, por exemplo, para trazer confiança, para aumentar a sua vitalidade e mais do que aumentar a sua vitalidade, senão você gasta tudo de novo e cai o cabelo, é trabalhar o amor próprio, porque aí você vai ter energia suficiente para você gastar, entregar, investir onde você de fato quer.
tá bom? Então, existem movimentos que fazem isso. Eu vou postar se vocês comentarem que querem. Então, aqui ficou mais teórico e eu vou fazer uma prática, uma aula prática sobre queda capilar. Inclusive, eu estou querendo abrir um grupo para trabalhar um sistema de um mês, de um tempo, para a gente trabalhar juntos, um grupo pequeno, fechado, para a gente trabalhar isso tudo. Se for interessante para vocês, me chama aqui, porque a gente vai fazer isso. Ó, beijo, namaskar. Ah, e já sabe, se vocês gostaram, curta, compartilha e faz esse carinho por mim para que eu tenha mais inspiração e vontade de fazer mais. Beijo.